Saúdo todos os adolescentes com a paz do Senhor. Hoje foi escola bíblica animada na congregação e por isso que não teve aquela lição mais particular, como sempre acontece nas congregações. A congregação formou uma só classe, mas como eu já tinha preparado algo, porque eu só lembrei disso minutos antes de sair de casa. Como eu preparei algo, eu queria gravar um vídeo, vou tentar fazer a melhor edição possível e vou estar postando no YouTube, porque se eu passar diretamente pelo WhatsApp vai ficar pesado demais o arquivo para vocês fazerem um download. Aí no YouTube vocês visualizam quando bem quiserem e eu acredito que isso é o certo a se fazer. Amém. O tema da lição de hoje é Fazendo a Diferença na Sociedade. E o texto base para essa lição é Mateus capítulo 5, do 13 ao 16, que diz o seguinte: Vocês são sal para a humanidade, mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Essa versão que eu acabei de ler é a versão nova tradução da linguagem de hoje e é uma bênção também. Olha, a primeira coisa que eu queria falar nesse vídeo é que o ministério de Jesus foi marcado por palavras e obras. Jesus não somente falava coisas e não praticava, ou somente praticava e não falava. Era uma combinação perfeita de palavras e obras. Em Atos capítulo 1, versículo 1, Lucas escreveu: Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. E em Lucas capítulo 24, quando registra aquele episódio dos discípulos no caminho de Emaús, é perguntado a Cleopas e ao seu companheiro porque ele estava triste e desanimado. Os irmãos podem ler. E Cleopas diz porque Jesus, que era um profeta poderoso em palavras e obras, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele começa a continuar lá. Ou seja, palavras e obras era algo presente no ministério de Jesus. E Jesus condenou o ministério dos fariseus em Mateus capítulo 23, porque o ministério dos fariseus não era marcado por palavras e obras, era marcado só por palavras. Em Mateus capítulo 23, tem um versículo que Jesus fala o seguinte, deve ser o primeiro, o segundo ou o terceiro. Olha, façam tudo o que vocês veem, façam tudo o que lhes é ensinado pelos fariseus e escribas, mas não pratiquem as obras deles. Escute os ensinamentos deles, mas não façam as mesmas obras deles, porque eles dizem e não falam. E não fazem, quero dizer. Então, Jesus sempre falou e sempre fez. E Jesus disse que nós somos sal da terra e luz do mundo, que nós devemos ser sal da terra e luz do mundo, devemos fazer a diferença na humanidade. E Jesus nunca exigiria isso de nós se ele mesmo não tivesse feito isso, ou se ele mesmo não fosse capaz de fazer isso. Jesus disse, vós sois a luz do mundo, mas em textos como João capítulo 8, versículo 2, está escrito, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá, mais verá a luz da vida. Não me lembro muito bem. E olha, Jesus é o nosso modelo. Nós devemos ser como Jesus, ter palavras e obras. Devemos fazer a diferença como ele fez. Ainda sobre esse assunto, em João capítulo 15, Jesus falou o seguinte: Dou um mandamento a vocês, que é o seguinte: amem uns aos outros como eu vos amei. Aí ele fala, né? Não há maior mandamento do que este, do que dar a vida pelos seus amigos. Eu não estou citando os versículos exatamente como eles são, mas os irmãos podem conferir em João capítulo 15, versículo 12, e também em João capítulo 13, quando Jesus lava os pés dos discípulos. Jesus, após lavar, fala o seguinte: olha, eu sou o mestre de vocês e lavei os pés de todos vocês. Então, vocês devem fazer isso com vocês, ou seja, Jesus nos dá o exemplo para que a gente pratique também. Jesus é o exemplo perfeito de palavras e obras e espera que nós também sejamos como ele, sal da terra e luz do mundo, fazer a diferença. E olha, ser sal da terra e luz do mundo, como eu já tenho falado até esse momento, é fazer a diferença. Nós devemos ser influentes na sociedade, mas o que significa influenciar? Influenciar, pesquisando,
nós podemos chegar à conclusão que é interferir no modo de pensar e no modo de agir de alguém. No nosso contexto aqui, devemos influenciar, né, de uma maneira positiva, atraindo as pessoas a Jesus, levando as pessoas a Jesus Cristo. Nós devemos influenciar positivamente. Mas é o seguinte, a partir do quarto século, o cristianismo foi considerado uma religião oficial no Império Romano, a religião que todas as pessoas eram obrigadas a seguir. Isso aconteceu quando o imperador Teodósio I estava no trono, e todos os cristãos começaram a praticar sua fé livremente, e houve grandes progressos nesse tempo. E o que aconteceu? Os bispos e os líderes da igreja começaram a se organizar melhor, formar o clero, as hierarquias de um modo mais organizado. Já tinha isso no tempo da Bíblia, no século I, mas no século IV isso aumentou. E além de ter autoridade espiritual, aqueles servos também tinham autoridade civil e política. E o que aconteceu? Enquanto que alguns cristãos, líderes da igreja, começaram a se unir, formar um clero com bispo, não sei se já tinha cardeal naquela época, com os obreiros da época. Enquanto eles faziam isso, houve outro grupo que fez algo contrário. Ao invés de eles terem tanto contato com o povo, porque o cristianismo agora estava sendo praticado de uma maneira livre, e se organizar clericamente, houve outro grupo de cristãos que fizeram algo contrário. Ao invés de ficarem em tanto contato com o povo e ficarem se organizando, eles começaram a viver no que a história chama de monastério. Monastério é quando você começa a viver de uma maneira de forma isolada. Ou seja, começaram a surgir os monges. No cristianismo tem monges, no budismo tem monges, no hinduísmo tem monges também. E os monges começaram a ir para os desertos e a viver em mosteiros, que eram os conventos, os lugares que eles viviam. A palavra mosteiro vem de uma palavra grega que quer dizer morar sozinho. Eles viviam sozinhos nessas casas, de maneira isolada do mundo, querendo só contato entre eles mesmos e Deus. E até hoje existem mosteiros aqui no Brasil. De mulheres, eu achei 2 vídeos sobre mosteiros de mulheres. Certamente tem de homens também. E não é, apesar de ter uma boa intenção, não é a melhor forma de um cristão viver, porque Jesus falou que nós somos sal da terra, luz do mundo, nós temos que fazer a diferença na sociedade. E se a gente viver enclausurado, na clausura, como eles chamam, num lugar fechado, nós não vamos fazer a diferença no mundo. Em Atos capítulo 2 e versículo 47. Atos capítulo 2 e versículo 47. Deixa eu procurar aqui. Essa não é a Bíblia que eu uso habitualmente. Atos capítulo 2 e versículo 47. Olha como era a característica da igreja primitiva. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Ou seja, eram estimados por todos. A igreja estava em constante contato com o povo. Não viviam afastados, fazendo diferença nenhuma. Claro que lá eles estão orando, estão meditando na palavra, mas não é o estilo de vida que Deus quer pra gente. E da mesma forma, a nossa influência não deve se limitar apenas no templo, na congregação. Deve se estender também para locais fora do templo. Nós temos que falar de Jesus, nos comportar de maneira que Jesus seja glorificado. Nós temos que fazer a diferença no mundo, porque nós, como cristãos, temos direitos. Por exemplo, temos direitos à salvação, mas também temos deveres. Nós temos que ser sal da terra e luz do mundo. E se nós não cumprimos esse dever de ser sal da terra e luz do mundo, a palavra de Deus fala que a gente não serve para mais nada, porque a gente foi feito para isso. Jesus nos salvou para isso, para as boas obras. Olha, eu não quero ser injusto com as pessoas, com os monges, né, com as pessoas que viviam no monastério, mas houve um monge muito importante para a história do cristianismo que foi Jerônimo de Estridão, que ele traduziu a Bíblia do hebraico e do grego para o idioma latim. E anos depois, séculos depois, do latim foi traduzido para o português. Esse Jerônimo de Estridão foi um monge muito importante.
sendo que mesmo assim nada justifica o estilo de vida omisso. Nós devemos ser sal da terra e luz do mundo. E é o seguinte, a influência de Jesus, Jesus é o maior influenciador de todos, de toda a história da humanidade. Jesus foi o maior influenciador. E eu quero ler um texto desse livro aqui. Olha, esse livro aqui foi os 10 reais mais bem investidos da minha vida. Eu comprei no fiteiro de livros usados. E não me arrependo. Porque fala muita coisa sobre cristianismo, islamismo, coisas interessantes aqui que ajudam a enriquecer de certa maneira a aula. E olha, tem um trecho desse livro aqui na página 84 que diz: não podemos entender a desagregação e a queda do Império Romano sem considerarmos a força dos ensinamentos de Jesus Cristo, condensados na doutrina conhecida como cristão. O próprio livro, o autor desse livro aqui, os autores são José Alves de Freitas Neto e Célio Ricardo Tazinafo, reconhecem que os ensinos de Jesus são fortes. E os ensinos de Jesus começaram a se propagar pelo Império Romano. E é o seguinte, século I, século que está registrado em Atos dos Apóstolos, né? Começou a perseguição por parte do Império Romano já no século I. Século II, perseguição. Século III, perseguição. Século IV, o cristianismo é considerado religião oficial e a perseguição para. Mas é o seguinte, depois que o cristianismo foi considerado religião oficial por Teodósio, como eu já mencionei aqui, houve imperadores que vieram depois e que queriam revogar e voltar atrás com essa decisão. E um exemplo deles, foi o único que houve, foi um imperador, e vocês podem pesquisar na internet sobre ele, chamado Juliano o Apóstata. Ele não concordava com a decisão tomada pelos seus antecessores de considerar o cristianismo uma religião oficial, e ele começou a perseguir o cristianismo. E uma das curiosidades sobre a vida dele é que um dos objetivos da vida dele era reconstruir o templo de Jerusalém, que havia sido destruído no ano 70 depois de Cristo. Aí eles estavam no ano 400, mais ou menos. Por que ele queria reconstruir o templo? Porque Jesus falou, né, que daquele tempo não restaria pedra sobre pedra que não fosse derribada. Aí ele queria mostrar que Jesus era um profeta mentiroso, não sei o que. Mas todas as tentativas dele de querer suprimir o cristianismo ou aniquilar foram frustradas, porque a influência do cristianismo era forte demais. E antes dele morrer, ele foi morto por uma flecha. Ele proferiu as seguintes palavras: tu venceste, Galileu. Ou seja, um dos objetivos da vida dele, olha, ele era, vocês podem pesquisar sobre ele era inteligente, poderia ter sido muito útil para o Império Romano, mas ele gastou todos os seus esforços em perseguir a igreja e não conseguiu. Então ele profere uma palavra que é: tu venceste, Galileu, em referência a Jesus. Ou seja, com todas as minhas forças, o objetivo da minha vida, que era um dos principais do governo dele, não foi concluído. Ou seja, Jesus foi mais forte. Quando a gente fala também sobre ser sal da terra e luz do mundo, a gente entende que nós devemos influenciar e não sermos influenciados. Por exemplo, houveram homens que foram frutos do seu tempo. Ser fruto do seu tempo é você pensar como as pessoas do seu tempo pensam e agir como as pessoas do seu tempo agem. O problema é que nem sempre essa forma de pensar e de agir está de conformidade com a palavra de Deus. E olha, houveram dois grandes influentes na história do mundo que não foram cristãos, foram influentes do mal, né? Um se chamou Nietzsche e outro se chama Karl Marx. E os dois foram frutos do seu tempo. Por exemplo, eu tenho um livro aqui, Nietzsche, que o próprio autor, que um comentarista sobre a vida de Nietzsche, fala sobre um dos defeitos de Nietzsche. Nietzsche defendia a eugenia. E o que é eugenia? Eugenia ou eugenismo é um processo de seleção de um povo através de intervenções genéticas e banimento de indivíduos com deficiências físicas e mentais. A eugenia orientou a política de segregação racial da Alemanha nazista, quando foram assassinados 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial.
Nietzsche era a favor de que há no mundo raças que são melhores ou superiores a outras, entendeu? Por isso que tantos judeus foram mortos. Esse tipo de pensamento eugenista que Nietzsche defendia foi uma das bases que Hitler utilizou para matar 6 milhões de judeus. E olha o que o autor fala sobre ele. Outras teses, porém, são indefensáveis, como o apreço do filósofo pela eugenia. Mas no século XIX, eu vou ler aqui essa parte seguinte. Ele ressalta que Nietzsche pode sim ter revelado simpatia por esse processo. Não se trata de concordar com Nietzsche ou discordar dele, pois a preocupação é de trazê-lo à luz. Trata-se no máximo de observar que um filósofo como ele, mesmo que brilhante em alguns ou muitos aspectos, não deixa de ser um homem de seu tempo. Conclui. Ou seja, na visão deles, Nietzsche foi muito útil e muito bom em alguns sentidos, mas um defeito de Nietzsche foi defender a eugenia, porque era um pensamento bem defendido na sua época, ou seja, Nietzsche foi fruto do seu tempo. Karl Marx também tem um texto aqui, nesse livro aqui, ó, Ideologia de Gênero, entendendo o que é e qual a sua responsabilidade. Nesse livro aqui o autor atribui, eu não li ele completo ainda, o autor atribui a existência da ideologia de gênero a Karl Marx também. Fala que Karl Marx foi um dos responsáveis porque ele foi um dos primeiros a querer destruir a instituição da família. E ele diz que Karl Marx quis que a família fosse destruída porque a família era a principal fonte de força para o tempo que ele vivia, que era o século XVIII. A família trabalhava nas indústrias, crianças, mulheres e maridos, para fortalecer os burgueses, né, que eram os donos das empresas, os patrões. Então, o que Karl Marx falou contra a família foi baseado no tempo que ele vivia. Ele via as pessoas sofrendo no meio da rua. Ele foi um homem fruto do seu tempo. E por ser fruto do seu tempo, ele quis atacar uma das instituições criadas por Deus, que é a família. Ou seja, existem pessoas que são frutos do seu tempo. Nietzsche e Karl Marx são exemplo deles. Mas o cristão não pode ser fruto do seu tempo. O cristão tem como regra de fé e prática a palavra de Deus. E se Jesus não voltar daqui a 1 milhão de anos, vamos supor, ano 1 milhão, não sei quantos mil e 21, não sei o que, mas daqui a 1 milhão de anos, se Jesus não tiver voltado ainda, o que eu acredito que não vai acontecer, acredito que vai ser rápido, antes de eu morrer talvez. Se isso acontecer, a palavra de Deus, independente do tempo que passar, ainda vai ser forte, ainda vai ser a verdade. E nós não devemos renunciar à palavra de Deus por nada. Nós não devemos ser influenciados pela sociedade, pelo que a gente vê, pelo que a gente ouve. Mas nós devemos ser influenciados pela palavra e fazer o máximo de esforço possível para tentar influenciar através da palavra. Olha, Neymar, por exemplo. Neymar é um jogador de futebol que eu não sei, e quem sou eu para dizer como é a relação que ele tem com Deus. Ele posta versículos no Instagram dele. Geralmente, antes de começar uma partida, ele posta uma foto lá e bota um versículo. Ele, quando ganha títulos importantes, como, por exemplo, quando ele ganhou as Olimpíadas aqui no Brasil, ele usa uma faixa que está escrito nela, 100% Jesus. Quando ele foi campeão da Champions League também, ele usou esse tipo de faixa. Ele também tem tatuado no tronco dele, na barriga dele, Josué capítulo 2, versículo 9. Claro que isso é uma atitude desnecessária. A palavra de Deus tem que estar escondida no nosso coração, não no nosso corpo. Apesar que não caracteriza um pecado a tatuagem. Mas o que eu quero dizer é que Neymar, mesmo não sendo um cristão tão fervoroso, ele é mais um simpatizante, no meu entendimento. Mesmo assim ele influencia. Quantos milhões de pessoas, ou talvez bilhões, não viu o nome de Jesus ou um texto da palavra de Jesus através dele? Mas olha, quem tem que ser responsável por propagar o nome de Jesus não são os artistas ou os famosos, mesmo que se simpatizem com o cristianismo. Isso é o nosso dever. Então, se até Neymar, que é um simpatizante, eu acredito, né? Talvez ele seja um cristão sério de verdade.
Mas, porque o estilo de vida, não sei, não vamos entrar nisso aí. Mas, se até Neymar, que vamos entender da seguinte forma, que é um simpatizante, ele influencia tantas pessoas, ou eles fazem tantas pessoas verem a respeito de Jesus, porque nós não podemos fazer isso. Nós podemos publicar versículos no nosso Instagram. Nós podemos publicar as atividades que a nossa igreja realiza. Nós podemos publicar coisas relacionadas a Jesus Cristo. Porque fazendo isso, a gente vai estar, de alguma forma, fazendo as pessoas lembrarem sobre Jesus. Pensarem em Jesus. A gente vai estar fazendo uma coisa boa. Olha, gente, eu tenho um livro aqui também, que foi um presente que eu ganhei há um certo tempo, que é o livro Aprenda a Pregar, de Josué Gonçalves, é um pastor brasileiro. Josué Gonçalves e João de Souza Filho. E tem um texto aqui nesse livro que ele fala que se todas as igrejas do Brasil se engajassem em um domingo só, a gente poderia transformar essa nação em uma nação cristã. E quando eu falo transformar numa nação cristã, é que eu não quero que todo mundo pense igual. É porque é um desejo de um cristão que todos que não são salvos ainda, sejam salvos. Então tem um texto que ele diz aqui nesse livro, que ele diz o seguinte: olha, se nós nos uníssemos, porque olha, cristão no Brasil tem demais, tem de sobra, mas a influência está sendo muito pouca. Olha, quando nós decidimos fazer a vontade de Deus, Ele nos ajuda. E eu quero ler um texto desse livro que fala o seguinte. O texto que eu vou ler é o seguinte, ó. A igreja brasileira tem a força necessária para mudar socialmente o Brasil, tanto espiritual quanto socialmente, mas, ao que parece, a falta de pregadores consistentes com a mensagem bíblica e a ausência de mensagens transformadoras não vem revolucionando a sociedade. A força de uma mensagem bíblica pregada através do púlpito é negligenciada pelos pregadores. Olha, aqui nesse trecho que eu li, ele joga a responsabilidade mais para quando a pregação é feita no púlpito, sendo que a gente sabe que a pregação, como eu já venho falado, não tem que ser só realizada nos púlpitos, mas também ao ar livre, na rua, no nosso dia a dia, através de obras, através de palavras também, assim como Jesus tinha obras e palavras. E nós temos força. Nós temos a palavra de Deus, que é o livro mais influente do mundo. Por falar nisso, houve também um cientista, e esse aqui eu acho que vocês já ouviram falar dele já. O nome dele é Voltaire. Tem aqui falando dele aqui. Deixa eu achar aqui a página. Ó, página 340 daquele livro de história. Entre os iluministas destacava-se François-Marie Arouet, conhecido como Voltaire. Ele criticava a monarquia francesa, apontando-a como cerceadora das liberdades individuais. Também criticava a igreja e julgava que as camadas populares eram inferiores. Esse Voltaire foi um cientista que houve na história. E tem vários tipos de cientista. Ele foi um cientista e ele afirmou durante seus dias de vida que acreditava que o cristianismo seria extinto pelos próximos 100 anos, depois dele, né? Mas ele faleceu em menos de 100 anos, cerca de 20 ou 30 anos. A casa dele, que era usada para publicar alguns livros, algumas obras dele, foram usadas para publicar livros, ou seja, bíblias. A Bíblia é um livro muito influente e o cristianismo é muito influente. Só basta, olha, Deus já deixou a palavra dele perfeita. Só basta a gente se disponibilizar, se consagrar um pouco, falar da palavra de Deus, e certamente a gente vai conseguir ser sal da terra e luz do mundo, influenciando a sociedade. Para concluir, nós cristãos temos uma grande concorrência no mundo, que são os islâmicos. Estima-se que no mundo haja cerca de 7 bilhões de pessoas. E o cristianismo é a religião mais predominante. Eu não lembro a estatística agora, mas acredito que 3 bilhões de pessoas no mundo sejam cristãs. Eu sei que é o seguinte: na população mundial, o cristianismo é uns 28% da população mundial, e o islamismo já vem logo atrás, com 23%, algo desse tipo. E olha,
ser islâmico é muito mais difícil do que ser cristão, porque os islâmicos pensam e acreditam em coisas absurdas. Olha, por exemplo, eu tenho também esse livro aqui que é 9,5 Semanas de Falha. Resenhas urgentes a serviço do Brasil. Isso aqui é um livro escrito por um professor da UFPE, que ele lê alguns textos do jornal Folha de São Paulo e coloca um comentário. E nesse comentário que ele fez aqui, apesar que não é bem um comentário, é mais um texto que ele quis fazer mesmo, ele fala sobre o perigo que a sociedade islâmica pode oferecer para os cristãos. E é o seguinte: apesar de o islamismo ser uma grande religião e um pedaço bem pequeno desses religiosos praticam atos terroristas, mas apesar de ser bem pouquinho a quantidade de gente que pratica ato terrorista, eles são apoiados pela maioria dos islâmicos, mesmo que a maioria dos islâmicos não cheguem a praticar, mas de certa forma apoiam ou pensam como eles. Olha, essa primeira tabela aqui: percentual de muçulmanos que defendem a Sharia, que essa Sharia seja legalizada. Sharia é um estilo de vida islâmico bem rigoroso. Aí tem países como Palestina, 89% da população. Rússia, 42%. Malásia, 86% da população. Vários países aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 países aqui com uma taxa enorme de apoio aos extremistas também. Olha, segunda tabela: percentual de muçulmanos favoráveis à pena de morte para apostasia, ou seja, renúncia e abandono da fé islâmica. Rússia só 15% é a favor, mas olha, Paquistão 76%, Jordânia 82%. E por aí vai, Egito 86%. Outra tabela: percentual de muçulmanos favoráveis ao apedrejamento como pena para o adultério. Aí tem aqui, a gente sabe que isso é uma prática do Antigo Testamento, mas que não é mais utilizada hoje em dia, porque pelos cristãos, né? Porque existia pecados lá no Antigo Testamento que nenhum sacrifício animal era capaz de perdoar aquele pecado, porque o pecado era grave, sendo que Jesus é um sacrifício perfeito e é capaz de perdoar qualquer pecado. Deve ter as exceções na Bíblia, né? Parece que tem pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, mas nós não praticamos isso porque o sacrifício de Jesus é perfeito e nós podemos pedir perdão a ele. Mas eles não entendem desse jeito, eles entendem Jesus Cristo como só mais um profeta, como Jeremias e etc. Não vem divindade em Jesus. E é o seguinte: o percentual de gente a favor de apedrejamento para pena de adultério é 89% no Paquistão, na Malásia 60%, Afeganistão 85%, Iraque 58%. São taxas enormes. E olha, gente, o que tem de cristão aqui no Ocidente é praticamente a mesma coisa que tem de islâmico no Oriente. Ou seja, a guerra de influência no mundo é muito intensa. E nós não podemos vacilar. Olha, o cristão deve principalmente ler a Bíblia, a palavra de Deus, para estar pronto para influenciar pessoas e também não ser influenciado pelo mal. Mas também o cristão tem que ter cuidado com o movimento LGBT, com os ateístas, com os islâmicos, com pessoas de várias vertentes que, se a gente vacilar, nós vamos ser como o sal que não serve para nada, que serve para ser lançado fora e ser jogado pelos homens, e ser pisado pelos homens. Então, essa lição aqui que eu falei não foi tão organizada em tópicos e etc. Eu falei de maneira corrida tudo que eu pretendia falar na lição de hoje, mas eu não pretendi me organizar tópico por tópico. Foi mais uma conversa, mas o foco principal é isso. Nós somos cristãos e precisamos influenciar a sociedade. Jesus influenciou a sociedade e houveram pessoas que influenciaram a sociedade, como Marx e Nietzsche, de maneira negativa porque foram frutos do seu tempo. E o cristão não deve ser fruto do seu tempo, porque seguimos preceitos eternos. Jesus falou: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, tente ser influente.
Se prepare espiritualmente, intelectualmente. Tente fazer coincidir, tente conciliar o máximo possível a espiritualidade com o conhecimento intelectual e bíblico, porque vai ser uma bênção para a sociedade e para o reino de Deus. Amém.